Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer com vocês mais uma colagem e mostrar como é que funciona o processo da colagem para mim. E hoje o tema escolhido foi o café, uma sugestão da inscrita Alessandra. Então, muito obrigada, Alessandra, pela sugestão. Café, eu acho que é um tema que muita gente gosta também e dá pra gente viajar bastante, fazer diversas colagens diferentes. Então, bora lá comigo pra gente ver essa colagem. Então, eu peguei esse bloquinho aí que ele vem diversas folhas, né, com estampas destinadas a café, assim, nesse tema. Eu comprei na Shopee também. Os produtos que eu comprei, se eu tiver o link, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para quem tiver interesse, né, e quiser aproveitar. Eu achei bem legal esse bloquinho, vem diversas folhas. Se eu não me engano, vem 3 de cada estampa, então dá para usar sem dó. E é uma folha, né? Então, pra gente colocar fundo, é ótimo. Eu sempre começo pelas folhas, né? Pela base. Então, eu resolvi utilizar essa daí também, que foi um kit que eu também comprei com diversas folhas na Shopee. E pra mim, o que tá funcionando é rasgar, né? Então, eu não tô curtindo muito deixar eles inteiros. Então, eu comecei cortando, né? E eu tô pensando em fazer os cantos usando essa estampa aí de café. Então, é um papel assim com fundo mais neutro, né? Com várias xicrinhas de café. Então, eu quis fazer só um detalhe mesmo, não queria colocar todo ele de café, porque vai roubar muito, né, a imagem por ser estampado, para não brigar com outros elementos. Então, resolvi colocar só nas laterais. Eu não tenho muita experiência com carimbo, então aí eu quis começar a me aventurar. Eu comprei tem algum tempo essa carimbeira aí, então quero aproveitar e tentar usar, né? Tenho que ainda me aprimorar, usar mais para poder pegar o jeito, porque confesso que eu não tenho muito jeito ainda com essas carimbeiras e acaba fazendo um pouquinho de sujeira. Ainda não curti muito assim, mas eu vou pegar o jeito ainda. Aos pouquinhos a gente vai entendendo como é que funciona e como que a gente gosta, né? Que tem um tempinho que eu comprei ela e eu ainda não tinha utilizado, então eu falei, vou testar pra ver se vai ficar legal. Acabou que só fez sujeira, assim, não achei que deu muito efeito, o que depois vai acabar até sumindo, assim, mas eu achei que faz uma sujeirinha, sabe, na hora de a gente mexer com papel, acabou sujando um pouquinho a folha do caderno, o que também não tem problema, porque depois eu ia cobrir, mas achei que faz um pouquinho de sujeira, tem que ter um pouquinho de paciência e eu ainda tenho que pegar um pouquinho de prática com isso. Então agora eu tô passando bastante cola, né, pra fixar bem os cantinhos e acaba dando uma sujadinha, né, porque esses papéis que tá bem recortados, eu gosto de passar bem nas bordinhas pra fixar bem na folha. Então acaba sujando mesmo, né, porque entra em contato com o carimbo, mas tudo bem. Então, eu tô tentando fazer o fundo agora, né, colocar esses nas laterais e tô pensando como é que eu vou fazer pra cobrir, né, porque eu não tô curtindo muito deixar o fundo branco do caderno, então, mas também não queria cobrir ele inteiro. Então, eu procurei em outro bloquinho também, outras folhas que eu pudesse complementar nessa colagem, né? Esses bloquinhos aí da Shopee também, do AliExpress também já comprei. Eu achei eles muito úteis, assim, eles não têm um preço grande, assim, até que eu acho que o custo-benefício é legal e vem muita folhinha. E essas folhinhas aí são ótimas pra gente fazer o fundo das colagens, né? Pra gente fazer sobreposição de imagens e depois colocar adesivos e outros elementos por cima. Então, eu curti bastante esses bloquinhos aí e vocês vão ver muito aqui no canal que eu vou usar bastante. Esse segundo bloco aí, na hora que eu tava folheando, eu vi que ele tem algumas manchas que lembram muito, né, manchas de café. Então, eu resolvi utilizar uma folhinha dessas, que tava justamente assim, parecendo ser mancha de café, que eu acho que ia ficar no tema, né? E por ser cor neutra, acho que ia ficar legal. Porque eu também não queria colocar nenhuma cor assim muito destoando, né, das outros tons. Deixar sempre nesse tom mais neutro, assim, pra combinar. Agora eu tô tentando ver qual lado que eu ia colocar o quê, se eu ia colocar no meio. Porque normalmente é essa a minha dúvida, né, na colagem. Eu tento intercalar, se eu coloco no meio, nas laterais. Mas é isso. Aí eu pensei em colocar nesses cantos, né, uma washi. Eu tenho essa de um tom mais caramelo, um tom mais quente, que eu achei que ia ficar interessante, assim, para não ficar tão apagado. E vou cortar o detalhezinho dela, vou soltar com esse estilete de caneta, que eu
gosto bastante, muito mais do que cortar com a tesoura, que eu acho que corta bem o tamanho que a gente precisa. Então, vou colocar nas duas laterais, só pra dar uma corzinha mesmo e ficar um tom mais caramelo mesmo, assim, pra dar um toque, né, diferente na cor. Agora, vamos ver como é que vai colocar, né, os papéis. Aí, eu coloquei pra lá, coloquei pra cá, e na dúvida qual que eu iria colocar, que eu também depois eu não queria cobrir o borradinho do café do papel, né, então eu resolvi colocar eles bem separados e não sobrepor um ao outro. Aí eu tô passando bastante cola, acho que essa base aí me ajuda bastante, porque eu consigo espalhar bem nos cantinhos do papel. Quando eu coloco em cima do caderno, normalmente a gente fica com medo, né, de sujar o caderno, de borrar cola. E cola bastão, né, quando você passa, às vezes sai até um excesso mais do que devia, né, sai uns pedacinhos, então, para não fazer muita sujeira. E se eu coloco em cima da base, aí não me dá problema, porque se suja a base, não tem problema, né? Então, eu gosto sempre de colocar em cima dessa base aí e eu posso passar bastante cola. E eu vou tirando o excesso dela que vai ficar na lateral, né? E a cola bastão é ideal a gente deixar sempre bem pouquinho, assim, não rodar muito pra quando você passar não sair os pedaços, não sair muito excesso de cola. Então, eu sempre deixo ela bem baixinha e conforme eu vou passando, eu vou rodando pra sair mais cola. Então, eu vou colocar esse papel agora meio que na diagonalzinha ali, para fixar bem, e vou pensar nos outros elementos que eu quero colocar. Sempre que fica, né, pega o meinho do caderno, né, desses brochuras assim, eu gosto de dar uma viradinha, de fechar o caderno, de pressionar para ele fixar bem no meio e não soltar depois. Agora a gente vai para esse papel aí com o fundo da cafeteira. E ele tem as bordas retas. Eu gosto de ela mais rasgadinha assim, então resolvi dar uma rasgadinha para dar um detalhe. Só que quando você vai rasgar bem pouquinho, é muito mais difícil, né, do que a gente pegar e já rasgar mais. Mas como ele tinha o detalhe no meio, né, eu não queria tirar também o desenho, né, não queria prejudicar o desenho com rasgado. Então eu tive que ir fazendo bem aos pouquinhos. Aí eu resolvi colocar bem no centro, para ocupar aquele espaço, tentar ocupar mais o espaço em branco, né? E não colocar mais tanta coisa. E eu achei que ali para cima ia ficar legal. Então, eu tô espalhando bem, aí vocês vão ver em cima do caderno. Só que depois eu vou acabar pegando a base, porque é aquela história, né? Nas bordinhas, para poder passar bem. Então, é bom colocar em cima da base, porque não tem problema. Porque sempre acaba saindo, né? Então, se você passa em cima do caderno, automaticamente vai sujar, né? E depois, se você passa a mão, ou pode colar outros elementos que você não quer. Acaba ficando um trabalho meio sujo. Então, eu coloquei aí e dou bem uma fixada, assim, eu gosto de fechar o caderno para fixar bem, fazer esse vinco, assim, no meio, né? Para a folha aderir bem ao caderno e não ficar soltando. Então, sempre que eu coloco no meio, eu dou essa apertadinha. Aí, eu pensei em colocar algumas tags também para ocupar um pouco dessa parte branca do caderno. Então, aí eu tô procurando alguma tag que possa se encaixar melhor, assim, no que eu tô pensando, no que eu quero, pelos tons também, né? Nenhum tom que brigue com a imagem, nada colorido. Alguma coisa que seja com um fundo bem neutro. E eu gostei dessa daí, eu vou acabar colocando nesse cantinho mesmo. E tô procurando alguma menorzinha para ver se tem alguma que eu possa utilizar também, assim, com um tom mais neutro, né? Que eu queria fazer mais ou menos nessa cartela de cores, né? Não fugir muito, não colocar nada com cores fortes, nem cores vibrantes. E ficar sempre nesse tomzinho, assim, de caramelo, de um café preto, essas coisas, né? Para não fugir muito do tema. Então, essas tags aí eu também acho bem interessante ter, assim, porque às vezes é muito útil, assim, pra gente completar um espacinho que a gente quer, não sabe o que colocar, para fazer sobreposição. Às vezes você coloca a tag e coloca um adesivo por cima, ou uma menina, ou uma flor, ou qualquer coisa assim, fica sempre legal também colocar uma tag por baixo. Então, tem vários kits também que a gente compra, assim, bem baratinho, que vem milhões dessas tags, né? Então, acho bem interessante. E tem de diversos materiais também essa tag, assim. Tanto um material mais grossinho, né, com papel mais grosso, ou essas mais fininhas.
Essa daí eu resolvi tirar a bordinha pra ficar um pouco mais fina, porque ela tem depois assim uma bordinha um pouquinho mais grossa, né? E o que eu não queria, eu acabei tirando com a tesoura, o que às vezes eu faço mesmo assim em várias tags. Só não resolvi fazer naquela outra ali retangular, mas nessa daí eu resolvi tirar. Então essas pequenininhas aí a gente passa também com cola bastão, o que é bem mais fácil, né, de passar na mão do que quando é a imagem grande eu passo em cima da base. Agora, imagem pequena não tem necessidade, né? Então eu vou acabar segurando mesmo uma folhinha na mão e vou passar bastante cola para ela fixar bem. Porque se a gente não passa bastante cola nas laterais, né, depois com o tempo pode ir levantando e vai se soltando, né, conforme você vai manuseando o caderno. Então, eu uso bastante essas colas bastões e eu acho que cola bastão é super útil, assim. Agora eu vou utilizar esses blocos de adesivos que eu também comprei na Shopee ou no Allen, agora não me recordo, algum dos dois. E eles também têm um preço bem legal pela quantidade de imagens que tem. Tem um vídeo aqui no canal já mostrando eles página por página com detalhe, então quem tiver interesse, tem uma playlist aqui só com blocos de adesivos, se quiser dar uma olhadinha para conferir, né, para quem tem interesse de ver. Aí eu resolvi utilizar essa menininha, porque eu queria colocar alguma mulher ou algum homem, né, algum personagem. E ela se encaixou bem, porque ela estava justamente tomando um café. Então, eu resolvi utilizar ela. E esse adesivo aí tem um fundo transparente, né? Então, o ideal é colocar sobreposto, assim, alguma imagem que não sobressaia estampa nem nada, né? Então, tem que ser um fundo mais neutro, porque senão aparece na imagem, né? Eu curto bastante adesivos transparentes pela aderência que dá na folha, pela disfarçar assim bem os cantos. Eu gosto até mais do que as bordinhas brancas. Então, esses de fundo transparente também desse adesivo, eu sempre puxo só a beiradinha com a pinça. Vocês vão ver aí também o que vai acontecer nesse adesivo. E depois eu puxo com a mão, porque me dá mais firmeza. E eles aderem bem esse bloco, né? Então, só para puxar só com a pinça, acaba sendo mais dificultoso, porque ele fica bem durinho assim. Então, eu puxo só a pontinha e depois puxo o resto com a mão, que dá mais firmeza. Essa estampa aí também tava bem bonitinha, um café com alguns livros, assim, algumas flores. Nesse tom também mais neutro, assim, mais caramelo, mais douradinho, que eu gostei bastante. Então, esse bloco aí tem várias imagens, né, de lugares, cafeteiras, de café, de comidinhas, o que eu curti bastante para fazer esses temas. Então, ainda dá pra gente fazer bastante temas, assim, com café, com doces. Tem muitos materiais ainda para utilizar para as próximas colagens. Aí esse daí é uma cafeteria, tá vendo? Ela já é o adesivo com as bordinhas brancas, que eu queria completar essa parte branca aí do caderno, mas resolvi colocar também no meio, então eu tô dando aquela dobradinha para fixar bem. Então, mesmo colocando ela, ainda ficou essa outra parte em branco, né? Que eu vou acabar colocando até uma outra imagem ali do lado. Eu tenho esses die cuts também, que são imagens que eu achei na internet. Eu imprimi num papel 120 gramas, então ele fica mais durinho. Então, eu vou usar eles também para colocar nessa colagem, que eu achei que ia combinar, tava aqui perdidinho eles, então já quis utilizar também. Então, eu vou usar a cola bastão, que é ótima, né? Não imprimi num papel adesivo, era só papel, como se fosse papel cartão, assim, mais durinho mesmo, de 120 gramas, então tive que passar cola. Mas eu gostei bastante também, a impressão ficou legal e dá um ar mais bonitinho também. Fora dessa a diferença de tamanho, né? Eu até pensei em colocar só uma xícara, mas eu acabei colocando as duas, que eu imprimi elas de 2 tamanhos, né? Diferentes para mim ver e tal. E eu acabei resolvendo utilizar as duas na mesma colagem. Eu vou pegar alguma outra imagem também para tentar cobrir aquele espaço em branco ali também, que tá grandinho ainda. Não vou cobrir o caderno inteiro, mas eu quero cobrir mais um pouquinho da parte branca. E tem essa outra parte de cafeteria já na parte de dentro, assim, com umas mesinhas que eu também achei bem legal. Então, eu vou tentar colocar embaixo da menininha ali, só para cobrir mais essa parte em branco aí. Então, esses que são a bordinha branca, eles até são mais fáceis de tirar do bloco, eles não aderem tanto, então até é mais fácil. Agora eu tô pensando em colocar alguma coisinha ali naquela outra parte em branco, mas também não queria colocar outra imagem para não brigar muito os elementos, né? Então eu tava procurando no bloco alguma coisa que eu pudesse colocar ali,
que não fosse ficar muito poluído, mas também conseguisse cobrir um pouquinho daquela parte em branco ali. Então, nesse bloco, ele tem algumas páginas, assim, que são blocos mesmo, e essas bolinhas, que são várias cores, né, que entra até nos tons, né, de café com leite, mais caramelo, essas coisas assim. Então, eu resolvi usar essas bolinhas aí para dar um detalhe, e vou colocar na sequência mesmo que tá no bloco ali, para tentar ocupar esse espaço em branco, né, e vai acabar utilizando das cores da colagem também, que vai puxar um pouquinho do caramelo, daquele bege mais neutro. Então, eu vou acabar pegando várias bolinhas dessas para colocar. Me conta aí se você gosta desse tema. Aí, se vocês gostarem, eu posso trazer outras colagens com o mesmo tema, né? Que ainda tem mais diversos materiais que eu posso utilizar. Então, muita gente gosta do tema de café, né? E é muito amplo, assim, dá pra gente colocar uns doces, outras coisas. Então, se você gosta do vídeo, dá um joinha pra mim saber que vocês gostam e eu trago mais colagens com esse tema. E pra quem gosta de colagem, gosta de acompanhar as colagens, se tiver algum tema que gostaria de ver aqui, que eu faça, ou fazer comigo também, então deixa aí nos comentários qual o tema que vocês querem ver por aqui pra gente fazer a colagem juntos, tá bom? Eu adoro que vocês deixem as sugestões aqui nos comentários, que é sempre muito útil pra mim. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar o vídeo dando um joinha, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê. Até mais!